Esta civilização está localizada em uma região muito importante. É a região da Crescente Fértil. Esta região tem formato de lua crescente. Ela é muito fértil por ter vários rios nela, como o rio Tigre e Eufrates da civilização da Mesopotâmia, o rio Nilo do Egito e o rio Jordão. Todos esses rios davam as possibilidades durante as suas cheias de fertilizar as margens. Então, era nessas margens fertilizadas que era possível desenvolver a agricultura, e por isso que foi ali nessa região que surgiram as primeiras civilizações. É justamente entre dois rios que a Mesopotâmia se localiza. A palavra Mesopotâmia em grego significa terra entre dois rios, que são os rios Tigre e Eufrates. Essa localização influenciou muito para o desenvolvimento dessa civilização, até porque em torno dessa região crescente e fértil, a gente tem uma região muito desértica, muito quente, muito seca, que aí esses rios possibilitaram a sobrevivência e o desenvolvimento dessa população. Mas por que nós estudamos a Mesopotâmia? Bom, esses povos foram os primeiros a desenvolver um tipo de escrita há 4.000 anos antes de Cristo. Inclusive, foi a partir daí que nós começamos a classificar como que se iniciou a Idade Antiga. Além disso, os povos da Mesopotâmia deixaram um legado, uma herança cultural muito importante. Essa civilização desenvolve muito da astronomia, da arquitetura e da matemática, além de outros elementos culturais. A ocupação dessa região na Mesopotâmia se iniciou mais ou menos em 3.500 anos antes de Cristo, pelos chamados povos sumérios, mas é interessante saber que vários outros povos habitavam essa região. Essa civilização suméria trazia a possibilidade do controle da enchente do rio Tigre e Eufrates por meio de canais de irrigação e de barreiras. Assim, essa civilização vai conseguir fazer a plantação agrícola, a domesticação de animais e se estabelecer nessa região. Esse período que foi criada a primeira roda feita de madeira e o primeiro arado também feito de madeira. Eles desenvolveram isso para auxiliar na agricultura. E por isso que a base da economia dos povos da Mesopotâmia e da maioria dos povos da antiguidade era a agricultura, porque era por meio da agricultura que a civilização da Mesopotâmia plantava trigo e a cevada, que eram mais ou menos a base da alimentação dessa civilização. Mas a Mesopotâmia não vivia apenas da agricultura, também tinha domesticação de animais. E com a colheita da produção, era feito comércio entre vilas e até outros povos. Por mais que a base da Mesopotâmia fosse a agricultura, muitas terras eram do governo. A agricultura contribuiu muito para que vilas se tornassem cidades e ajudou muito na estruturação e na organização da Mesopotâmia. Os povos sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles que formaram cidades e também vilas. A urbanização da Mesopotâmia não era muito regulada. Temos ali o palácio e os vilarejos em volta. No entorno temos as plantações e os pomares. E alguns que foram um destaque, como as cidades de Ur, Nippur, Lagar. A cidade mais antiga e mais importante na Mesopotâmia foi a cidade de Uruk. Essa era uma das cidades que abrigaram uma maior população. Por isso, ela tinha vários edifícios, ruas e tinha um desenvolvimento comercial muito forte. De início, os povos da Mesopotâmia se organizavam por meio de cidades e estados. Elas eram cidades muito independentes entre si. Tinham sua própria administração, seu próprio exército e seu próprio governante. Esses governantes eram os sacerdotes, também chamados de patriarcas. Eles eram responsáveis pela estrutura administrativa e pela organização dessas cidades e estados. Eles tinham autoridade absoluta. Então, eles centralizavam o poder militar, econômico e administrativo. Eles cuidavam da infraestrutura da cidade, dos canais de irrigação e também eles podiam executar as suas próprias leis. Geralmente, essa liderança passava de pai para filho. Por volta do segundo milênio a.C., por conta de disputas políticas, o poder administrativo sai das mãos dos sacerdotes e vai para as mãos do rei. Então, a partir daí, quem governa é o rei. Então, o poder sai dos templos e vai para o palácio real. Esse rei, então, tinha o poder
político ditado pelos deuses. Ele foi um escolhido pelos deuses para exercer essa administração. Mesmo ainda esse representante sendo um mortal, é justamente por ser reconhecido pelos deuses, esse representante vai receber pedaços de terras, impostos e oferendas por conta dessa sua condição. O rei não tinha o poder totalmente absoluto, ele devia respeitar o sacerdote e a sua condição religiosa do lugar. Sobre a sociedade da Mesopotâmia, se nós formos pensar uma pirâmide da sociedade para representar essa civilização, também é importante saber que foi uma sociedade bastante dividida, bastante hierarquia, com uma organização social bem rígida, dificilmente havia uma mudança da classe social. Lá no topo da pirâmide, nós vamos então ter o rei e sua família. Depois do rei, vamos ter o sacerdote, que era o responsável pela questão religiosa. Depois vamos ter a classe intermediária, composta por artesão, comerciante, e na base vamos ter os escravizados. Esses escravizados são pessoas que se tornam escravos por conta de dívidas ou por seres vendidos em guerras. Ali ainda não existia em ser escravos, pela questão da religião, de onde você veio, ou pela sua cor de pele. Eram essas duas condições, ou você ser vendidos em guerras, ou você ter dívidas. No caso de dívidas, eram escravizados pelo tempo que levaria para pagar, aí depois eram livres. Em alguns casos, colocava os parente ou filho para pagar as suas dívidas como escravos. Já os prisioneiros de guerra, eles ficavam como escravizados a vida toda. Eles poderiam ser vendidos, poderiam ser trocados, eram vistos como objetos. As cidades-estados tinham em comum a sua cultura, a sua língua e também a sua religião. Para começar a falar sobre a cultura da Mesopotâmia, é importante saber que essa civilização está totalmente ligada à natureza. Tudo começa quando a agricultura e a domesticação de animais criam um excedente. Aí começam a ter o comércio entre vilas e povos. Para que esse comércio fosse feito de forma organizada e melhor, foi necessário fazer a escrita. E eles criaram a escrita para ajudar e registrar todas as compras e todas as trocas feitas. A escrita dos povos mesopotâmicos geralmente era feita em argila, com um instrumento em forma de cunha. Além da escrita cuneiforme, também existiam os registros matemáticos, que eram feitos e pareciam com os algarismos romanos. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Esses deuses estavam ligados à natureza. Eles acreditavam que esses deuses podiam interferir no seu cotidiano das pessoas. Então, eles tinham de que fazer algo em troca, como os rituais, as oferendas e os sacrifícios em forma de agradecimento. Tinha uma crença que dizia que esses deuses podiam enviar mensagens por meio de sonhos ou até por meio das estrelas. O sacerdote desenvolve conhecimento da astronomia. Então, por exemplo, a movimentação de eclipse e às vezes da lua, esse tipo de observação está relacionado à astronomia. Por isso que a Mesopotâmia aprende a dividir os dias em 12 horas duplas, e o ano a partir de ciclos da lua. Eles também conseguem identificar a existência de alguns planetas. O local onde essas observações eram feitas e onde havia e também rituais e sacrifícios era chamado de zigurate. Este local existia em todas as cidades e estados. Os zigurates geralmente eram construções bem altas, para estar próximo aos céus. Eram construções parecidas como pirâmides. Eram também locais de habitação dos deuses, e também serviam como armazenamento de alimentações. Por volta de 2800 a.C., o povo vindo do deserto da Síria, chamado de Acádios, invade e tomam as terras dos Sumérios. Eles eram comandados pelo rei Sargão I. Eles invadem as terras. Ao tomar suas terras, eles expandem o seu território e criam o Império Acádio. O império é uma forma superior de poder legítimo. O império, ele é um território conquistado por meio de guerras e de conflito.
A ideia de império geralmente é expandir território. O rei, ele não cria uma cultura. Ao contrário, ele faz uma fusão de culturas. Os acádios aprendem a escrita cuneiforme, aprendem sobre as crenças religiosas. E aí temos uma fusão de cultura. Só que em 2000 e 1900 a.C. nós temos outros povos, os amonitas, que vêm da Arábia e que invadem o Império Acádio, por volta de 1792 a.C. O rei Hammurabi fundou a cidade de Babilônia e se tornou o líder dessa cidade. É muito importante destacar que o rei Hammurabi vai conseguir governar muito bem por conta da legislação, ou seja, por conta da criação de leis. Antes do rei Hammurabi já existiam as leis, só que não em escrita. As leis eram passadas por forma de oralidade. Em muitos casos, essas leis podiam mudar, porque não eram em forma escrita, então ele decidiu gravar tudo isso em forma de escrita, criando o Código de Leis. A partir da escrita era possível você garantir seus direitos e deveres. Então daí foi feito o primeiro Código de Lei, que tem como base a Lei Talião, que significa olho por olho, dente por dente. Então os prisioneiros ele vai sofrer aquilo que ele causou para o outro. Ainda sobre as leis, quero dizer sobre o divórcio, é a questão das diferenças, leis entre homens e mulheres. Se uma mulher odeia seu marido e lhe disser, tu não mais me terás como esposa, aquilo que está por detrás de sua conduta, a respeito de sua culpabilidade, será esclarecido. Se ela for zelosa e não tiver culpa, e se seu marido sair e a negligência muito, esta mulher não cometeu erro. Ela tomará seu dote e irá para a casa do seu pai. Se ela não for zelosa e costumar a sair dissipando seus bens, negligenciando o marido, essa mulher será lançada na água. Se a esposa de um homem que habita a casa deste homem quiser sair, e se ela tiver o hábito de fazer extravagância, desorganizar a casa, negligenciar o marido, ela deverá ser persuadida, e se seu marido decidir repudiá-la, ele a repudiará. Ele não lhe dará nada para sua viagem, nem pelo seu repúdio. Se seu marido decidiu não repudiá-la, seu marido tomará outra mulher. Essa mulher, a primeira, habitará a casa de seu marido como escrava. A partir dessa leitura, podemos perceber que o papel social da mulher era bem diferente do homem. As penas e as relações ao divórcio eram muito diferentes. Aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, esses povos babilônicos, sumérios e aquádios são invadidos pelos povos assírios. Esses povos eram muito conhecidos do norte, por serem fortes e guerreiros, por terem estratégias de guerra muito importantes, por utilizar do cavalo, por utilizar armas de fogo. Então, por volta de 1000 anos antes de Cristo, temos a chamada Império Síria. No seu auge, ele abraçou religiões como o Egito, a Palestina e a Síria. Apesar de serem um povo muito forte, alguns anos depois, 600 a.C., eles são invadidos pelos caldeus. Eles também constroem um novo império chamado Império Neobabilônico, ou região Império Babilônico. Mas por que esse nome? O seu rei Nabucodonosor, ele era um grande entusiasta da época de Hammurabi. Ele queria que essa região era parecida com a grandiosidade que foi o primeiro Império Babilônico. E é por isso que recebe esse nome. Bom, o segundo Império da Babilônia entra em declínio por volta da década de 539 a.C., invadido por pessoas. Essa invasão fez com que eles perdessem sua autonomia e também a sua dinastia. A partir daí, a Mesopotâmia que falamos até hoje, ela entra em declínio. Os persas surgem em uma região onde é o Irã. Comandados pelo rei Ciro,
eles invadem a terra da Mesopotâmia, conquistando esse território. A partir daí, o seu império cresce e forma um novo império, chamado Império Persa. A partir daí, também, a Mesopotâmia entra em declínio por conta dessa invasão. O jardim suspenso da Babilônia foi construído durante o Império dos Caldeus. Esse jardim foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que foi um presente do rei Nabucodonosor à sua esposa. Uma curiosidade muito interessante é que os jardins suspensos da Babilônia continham berinjelas, cebolas e pepinos e árvores frutíferas. Não existe nenhum vestígio desse jardim, mas acredita-se que por meio de relatos acredita que foi sim construído. Construído por volta de 575 a.C., a mando do rei Nabucodonosor II, na Babilônia, o portal de Insta tornou-se a principal entrada da cidade e foi dedicado à deusa Cádia Instar, que representa a fertilidade. Considerada uma das mais importantes obras arquitetônicas, o portal de Instar tinha um longo corredor adornado com azulejos azuis brilhantes, cobertos por dragões dourados e leões em tijolos com vidro. Com duplos portões em sua entrada, o portal abrigava uma vasta antecâmara com teto e vidros de cedro. A extrema beleza e riqueza nos detalhes artísticos elevaram o portal de Insta aos status de uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Ele era um dos 8 portões que constituem a beleza arquitetônica da Babilônia. A Biblioteca de Nínive, também conhecida como Biblioteca de Assurbanipal, é uma coleção de milhares de placas de argila contendo textos em escrita cuneiforme sobre vários assuntos a partir do 7º século a.C. Dentro desse acervo está a famosa epopeia de Gilgamesh e fragmentos do Enumias Elis. Tal biblioteca é considerada a primeira da história. Foi encontrada no século XIX por arqueólogos ingleses e foi fundada pelo rei assírio Assurbanipal no século 7 a.C.